E logo depois do Prota passar pelo portal imediatamente ele fecha, e enquanto o Prota permanece deitado no solo, ele começa a se lamentar e diz que nunca mais terá a chance de vê-la novamente, e então Art começa a gritar de frustração, e passado algum tempo o Prota começa a dose em pensamento que a Sylvia, apesar dela nunca tê-lo conhecido, ela nesse curto período de tempo ela o tratou como se fosse da família, ensinando a ele coisas que lhe faltavam desde que chegou neste mundo. Porém o Prota ouvi novamente a voz da Sylvia na mente dele. O Prota imediatamente muda sua feição pensando que a Sylvia está aí com ele, porém ela o informa que isso é apenas um tipo de gravação que ela fez com o Prota. Sylvia então diz que por mais frustrante que essa situação possa parecer, ela o diz que ele ainda não está pronto para saber de toda a verdade, e ela diz que por mais que o núcleo dele esteja no estágio de vermelho escuro, o Prota ainda não é forte o bastante. Ela diz ainda que infundiu seu único legado a ele, e o futuro desenvolvimento dele como mago dependerá de como ele utilizar este presente que ela deixou para ele. Art diz que nunca pediu por este poder, e antes dele terminar de falar, ela diz saber o que o Prota está sentindo e diz a ele que ele tem uma família para cuidar e um propósito a ser cumprido. E quando o Prota olha para o lado, ele vê uma fumaça saindo do presente que a Sylvia deixou para ele. Sylvia então diz que o único desejo dela para o Prota é que ele aproveite as alegrias e a inocência da infância e que futuramente ele se torne um homem no qual os pais dele e ela possa se orgulhar dele. E enquanto o Prota pega o presente da Sylvia, ela diz que, quando seu núcleo de mana atravessar o estado branco, ele conseguirá ouvir ela mais uma vez, e então ela o explicará tudo. Então até lá eu me despeço de você, Rei Grey. O Prota fica surpreso, pois foi a primeira vez que uma pessoa deste mundo disse o nome dele da vida passada dele, e passado algum tempo, o Prota se pergunta como ela sabia e há exatamente quanto tempo. Art então quadra o presente da Sylvia. O Prota então deixa estas perguntas de lado. O Prota diz se ele treinar apenas por vingança ele não será diferente da sua vida passada, então ele diz que a partir de agora ele só irá adiante. Art então diz, mas antes de tudo, onde eu estou? Art então usa mana para se fortalecer e subir em uma árvore. O Prota, depois de observar a floresta, o Prota chega à conclusão que ele está na floresta de Elshire. Art diz que apesar dele não ter o devido controle ensinado pela Sylvia, ele diz que ele está em um patamar diferente da de antes. Art então diz por enquanto ele só irá averiguar os arredores. O Prota então diz que ele está ficando ótimo em pular de galho em galho, e inesperadamente ele ouve uma voz, e diz que parece ser de humanos. Porém o Prota fica em dúvida e decide ser mais cauteloso, e observando de longe ele escuta alguém pedindo ajuda, e escuta outra pessoa dizendo cala a boca dela. Então o Prota observa vários homens ao redor de alguma coisa e escuta eles dizerem, vamos nos preparar para ir embora, falta pouco para sairmos desta maldita floresta. Então um deles pergunta se elfas valem muito dinheiro, e um outro cara afirma que por ela ser virgem ela valerá mais. O Prota, escutando isso, fica possesso ao fazendo arranha a árvore em que ele está. Então o Prota reconhece que eles são mercadores ilícitos. E no dia seguinte vemos que os mercadores estão prontos para partir. Porém o Prota diz, em pensamento, que ele não sabe como eles conseguiram esses cães de caça, porém ele sabe como eles irão perdê-los, e ele completa dizendo que finalmente poderá extravasar sua raiva. Enquanto o Prota os segue, ele toma o máximo de cuidado para não ser notado por eles. O Prota então diz que ele deseja ao máximo sair daquele lugar, porém, ele diz a única forma é lidando com estes mercadores, enquanto os seguia. O Prota afirma que se ele confrontasse eles de frente seria o fim dele, então o Prota decide somente os seguir e reunir o máximo de mana que ele conseguir, e ele decide atacar quando eles baixarem a guarda. Então neste momento o Prota decide por seu plano em ação, ele lança uma semente para atrair a atenção deles. Um dos mercadores diz ao outro para ele fazer os cães pararem de fazer barulho. O Prota então diz que não tem arma, porém ele decide usar uma técnica de sua vida passada, porém ela afirma que a fez sem ter certeza de ela funcionária, e sem demora muito o Prota salta da árvore e avança em cima do mercado passando a Tramontina no infeliz. O Prota então segura ele e apanha uma faca do bolso dele, e antes do Prota avança para a próxima presa ele o agradece. Os cachorros sem nenhum remorso começam a lanchar o homem. O Balofo, preocupado por ele estar demorando tanto, decide ir ver o que aconteceu, porém ele se assusta ao ver o que aconteceu com seu antigo companheiro, e neste
Momento sem demora o prota pula em cima do balofo e passa a tramontina nele. Arte, então reconhece que lutar neste corpo deixa ele muito exausto. O prota então decide acabar com os outros dois enquanto ainda dormem, porém ele acaba surpreendido pois os dois acordaram, e se aproximando eles perguntam por que os dois estão fazendo tanto barulho. Porém o prota dá a volta e decide atacar o careca primeiro, porém o que o prota não esperava era que ele reagisse, ainda assim o prota o ataca novamente, deixando o cara impossibilitado de se mover, e após fazer isso Arte diz, 3 já foram, o líder dos mercadores ouve o gemido do seu parceiro, fazendo voltar depressa, ao chegar, o careca diz, cuidado Danton ele um mago, Danton então larga sua espada, e diz, então nós não queremos acidentalmente perder esse ovo de ouro que acabou de aparecer na nossa frente. E ele continua dizendo que ele pode valer até mais do que a elfa, então ele se aproxima em alta velocidade e acerta um golpe no solo. Tão forte ao ponto de quebrar o solo, o prota porém percebe e desvia, e rapidamente lança um contra-ataque utilizando a daga e uma linha coberta de mana, fazendo o mercador se impressionar. O prota então percebe que fez besteira, Danton porém o parabeniza e diz que ele tem uns truques ótimos. Danton então vai em direção ao prota e diz, aqui está a sua adaga. O prota então fica desconfortável por perceber que este cara é extremamente rápido, porém o mercado dá apenas um chute no prota. Danton simplesmente se aproxima e pega o prota, e diz para ele desistir pois ele não pode fazer muito com este corpo de criança. O prota então diz que condensa mana na forma de espada funciona com magia de vento, então magia de fogo também deve funcionar. Então o prota condensa uma grande quantidade de mana na sua mão e a põe sobre o braço de Danton, fazendo assim uma explosão, fazendo Danton fica possesso e diz que não irá mais vender o prota pois ele irá de arrasta para cima, porém o prota sem perder tempo avança pelas costas de Danton e desfere um único golpe, fazendo ele ir de arrasta para cima. Arte então, volta para finalizar o careca, ele porém implora ao prota para que deixe ele ir, porém o prota só diz, após que a elfa fez o mesmo pedido, e depois dele ter cuidado do careca ele entra no local aonde se encontra a elfa e diz, venha você já pode ir para casa. O prota então decide vendar a menina elfa, para que ela não veja o que ele fez com os mercadores, e quando eles se deslocam para uma área mais afastada o prota decide tirar a venda da menina, e ele diz que ela pode olhar agora. A elfa então o agradece. Arte então diz que foi um prazer conhecê-la e se despede. A elfa então o agarra, e faz uma cara de piedade, esperando que o prota ajude. Arte então explica que ele pretende voltar para casa, e diz que aqueles mercadores mãos não irão incomodar lá mais, e ele completa dizendo que esta floresta é segura para os elfos. Ela porém balança a cabeça e diz que as criaturas desta floresta só sentem medo dos elfos adultos. O prota então bota a mão na cabeça e a pergunta, se pelo menos ela sabe de quanto tempo levará para eles chegarem aonde ela mora saindo deste local, porém ela diz não saber. O prota então respira fundo e a diz, para ela esperar ele aqui, fazendo a elfa ficar preocupada que ele a abandone, porém boa prota diz que ele irá apenas pegar mais mantimentos. A elfa então fica mais despreocupada e diz ok. Arte então diz que ele levou o que ele pode, e ele diz que não tem a mínima ideia de quanto tempo levará. O prota então diz que ele não pode levar a carruagem, porém o prota chega à conclusão que seja melhor assim. Ele diz isso enquanto liberta os cães dos mercados. Então o prota demonstra estar um pouco insatisfeito e diz que espera que pelo menos no reino elfo haja algo que possa fazê-lo voltar para casa, e ao retornar o prota vê a elfa brincando com uma espécie de borboleta. E estendendo as mãos o prota diz ter achado roupas, e pergunta a ela se estas não seriam dela, e ele ainda diz para ela vestir algo a mais pois provavelmente ficará mais frio. A elfa porém abriu um sorriso, enquanto o prota acaricia sua cabeça e diz a ela que irá levá-la de volta à casa dela. Então enquanto eles caminhavam o prota perguntou tudo sobre ela, e elfa então revela que seu nome, Tessieralto. O prota também conta um pouco sobre ele, de como ele se separou da sua família. Ela então pergunta ao prota se é verdade que os homens humanos têm mais de uma esposa. Ela pergunta isso enquanto o prota tira a água do joelho. Arte então a pergunta quem foi que contou isso a ela. Ela com a cara de vergonha apenas diz, meu avô. Arte então diz que deve haver elfos pervertidos também, porém o prota percebe uma coisa e pergunta a ela se ela sabe o que essa palavra significa. Tessia então responde que não. Então o prota responde a pergunta dela e a diz que apenas os nobres optam por
ter várias esposas. O prota então a pergunta como ir viver em Elenoir. Ela diz que é divertido e que ela apenas convive com as cuidadoras e seu avô, pois seus pais são ocupados. Ela conta isso enquanto brinca com vários bichinhos. Tessia continua contando que quando ela despertar ela terá um mentor para treiná-la e ela diz que está muito empolgada com isso. O prota então diz que o sistema de Elenoir parece ser igualitário, pois qualquer um tem mentor, porém Tessia não entendia exatamente o que o prota queria dizer sobre o termo igualitário. O prota então sem demora capturar um dos bichinhos que Tessia estava brincando e o põe para virar janta, deixando ela aborrecida com ele. Tessia então finalmente pergunta ao prota o que aconteceu com aqueles mercadores. O prota porém só responde que eles tiveram um acidente infeliz. Ela então pergunta se eles tentaram pegá-la de novo. O prota promete que nunca mais ela verá eles novamente. Ela então agradece ele. O prota então a pergunta se ela não gostaria de dormir, porém Tessia pergunta o mesmo para o prota, porém Arte diz que ficará na parte de fora da barraca fazendo guarda. O prota em pensamento diz que queria ter esse tempo sozinho para averiguar o presente da Silvia, porém imediatamente a Tessia aparece, e conta que bom que ele durma e diz que, o avô dela disse para ela nunca dividir a cama com um menino, mas ela disse que não levará ele em consideração. Arte porém diz que está tudo bem e diz não estar com sono. A elfa porém insiste e diz que é provável que bestas de mana apareçam. Então ela diz que seria mais seguro se ele estivesse dentro da barraca, afinal ele pode montar guarda de dentro da barraca. Ela então diz que falou tudo isso não e porque ela está com medo. O prota porém interrompe e diz que entendi. O prota então decide não se enrola, então Tessia o agarra pelo pano da roupa, enquanto dormir. Então o prota diz em pensamento que deseja ela um ótimo descanso pois ela passou por muitas dificuldades. No dia seguinte podemos ver que o prota dormiu sentado, e com a Tessia dormindo em seu colo. E com o passar do tempo o prota diz que embora Tessia não soubesse interagir direito ela acabou de acostumando com o prota, e o prota revela que apesar de tudo ele não estava exatamente feliz, pois ele pensava frequentemente na família. O prota então diz que a jornada estava muito difícil pois frequentemente ele sentia dores agonizantes no seu núcleo de mana. Tessia ao ver Arte nessa situação pergunta o que houve, porém o prota diz estar tudo bem. Ao anoitecer dentro da barraca o prota continua a sentir as dores de mana, e no dia seguinte eles acabam se deparando com vários lobos, porém o prota bota medo neles fazendo eles fugirem. Com o passar do tempo o prota aparenta estar passando por muitas dores em determinadas horas do dia, porém para não preocupar a Tessia ele tenta ao máximo esconder isso dela, e passado já algum tempo, Tessia diz reconhecer a área em volta, porém Tessia começa a demonstrar fadiga com o tempo. No entanto o prota percebe isso e imediatamente tira das costas dela o peso que ela estava carregando, na intenção dela se sentir menos exausta. Arte então conta que as dores aumentaram tanto que ele ficou incapaz de esconder, fazendo a Tessia se preocupa. Arte então disfarça e diz que está com dor de barriga, e no dia seguinte, Tessia pergunta a ele se ela pode o chamar de Arte, assim como seus familiares o chamavam já que agora eles são amigos. Prota diz não ligar, e faz uma piada dizendo que ele ficaria extremamente honrado se a senhorita Tessia pudesse. Se refere a este humilde camponês, a deixando com um pouco de vergonha e raiva. Ela então diz que ele age às vezes como se fosse um velho. Arte então diz que ele prefere ser um velho do que um bebê chorão, que sempre pedia a ele para ir com ela porém de olhos e orelhas tampados. Ela se aborrece por isso e manda ele calar a boca. Tessia porém repara em um símbolo e diz reconhecer, porém o prota diz apenas ver musgo. Arte porém em pensamento diz que apesar da diferença de idade mental parece que de alguma forma eles se dão bem. No outro dia, Tessia começa a reparar nos muitos símbolos nas árvores, e informa ao prota que eles finalmente chegaram. Tessia então convida Arthur para entrar com ela. Ao atravessar o portal o prota dá de cara no chão. Arte então diz que odeia portais de teletransporte. Tessia porém diz a ele que eles chegaram, e erguendo a cabeça o prota vê o reino dos elfos. O prota diz estar sem palavras diante da beleza desse reino, e subitamente aparece uma forte energia mágica à frente do prota e da Tessia, e eles se revelam serem vários elfos. E sem demora eles dizem, seja bem-vinda de volta princesa real. Arte então fica sem reação com essa informação. Um dos elfos diz ter vindo pois, notaram que o portal fora utilizado,
e sem demora o rei e a rainha saem em direção a Tessia, e logo mais ficamos sabendo os nomes do rei e da rainha. O rei se chama Alduin Eralite, e da rainha Medial Eralite, e logo mais atrás, aparece um homem idoso chamado Virion Eralite, um nome bastante conhecido neste mundo. O antigo rei de Elenoir, o rei que antigamente liderou a última guerra contra os humanos do reino de Sapin, e ao ver sua neta esboça uma cara de felicidade. Então, o prota simplesmente empurra Tessia para os braços de seus pais. Art então fica satisfeito com esta cena, e se pergunta se seus pais irão esboçar a mesma reação. O rei de Elenoir diz obrigado e pede que ele os acompanhe até a casa deles, e diz que ele pode descansar um pouco e então contar a eles o que aconteceu. Porém, embora o rei diga essas palavras bonitas, o olhar dele demonstra um pouco de ódio. O prota percebe e diz que a fala dele pareceu mais uma ordem do que um pedido. Art então faz uma pequena reverência e diz ficar orado, porém sem demora Tessia o pega pelo braço, e isso deixa seus pais e os demais elfos surpresos. Tessia porém demonstra felicidades e diz que ela tem muitas coisas que ela quer que ele veja. Art diz que espera um castelo enorme. Quando soube que ela era uma rainha mais, ele ficou infeccionado pelo que ele viu. O prota bota a mão na cabeça e diz que tipo de contos de fadas bregas ele foi se meter. Tessia então ordena às suas empregadas que levem ele para tomar um banho e até um quarto para descansar, porém o prota diz que antes de mais nada ele precisa se explicar, e com todos reunidos o prota se apresenta, e diz que está apresentação e exagerada, mas ele quer que eles percebam que ele não é uma criança qualquer. O rei apenas diz que apesar dele ter origem humilde ele parece bem matura para a idade dele. Então o prota conta de como ele foi separado de seus pais, porém ele omite a parte que foi salvo pela Sílvia. Porém, quando a história chegou na parte da filha dele, a atmosfera mudou completamente. O rei se irrita, que já deveria saber que eram mercadores de escravos humanos, porém Art diz, sem falta com respeito, mais mercadoria ilícitos e uma profissão e não numa raça. Porém o clima esquenta e os guardas erguem suas espadas contra o prota, porém Virion ergue sua mão e ordena que eles abaixem suas espadas. Virion então pergunta ao prota como ele fez para reaver a neta dele, negociou ou implorou por misericórdia deles. O prota então diz ter eliminado os mercadores, porém um dos guardas se exalta e diz, como ousa mentir perante, porém ele é interrompido pelo Virion fazendo o guarda se cagar de medo. Art se levanta e diz, independente deles acreditarem nele ou não, a princesa foi devolvida em segurança, e diz que tudo o que ele deseja agora é voltar para a família dele. Porém Tessia, subitamente pergunta, você já vai embora? Art? Os seus pais e avô ficam surpresos por ela ter esse tipo de intimidade com o prota. Art então responde que conhecendo a história desse reino ele acha que não é apropriado que um humano fique por muito tempo nesse reino, e diz que a prioridade dele é ter certeza que sua família está bem e deixá-los saber que ele também está bem. O rei então diz, que deixando de lado o passado dos nossos reinos, você salvou nossa filha e ainda acompanhou por todo o caminho até aqui, o que lhe dá o direito de uma adequada recompensa. O rei continua dizendo que, infelizmente, o portão de teletransporte para o reino de Sapin só é ativado uma vez a cada 7 anos, durante a conferência de cúpula entre as 3 raças, e ele diz que levará 5 anos até o portão ser aberto novamente. Porém o rei diz que ele ficará feliz em mandar uma escoltar ele até a casa dele, e também ele diz que gostaria de oferecer a hospitalidade dos elfos a ele, e ele completa dizendo que ainda muito elfos guardam rancor por causa da guerra, porém há também elfos tolerantes, o suficiente. Então o rei diz que a escolta dele ficará preparado amanhã, e ele completa dizendo para ele se sentir à vontade. O prota então agradece ao rei, e indo para seu quarto ele nota que seu quarto é muito brilhante. O prota então se prepara para tomar seu banho. Porém subitamente o prota volta a sentir dores do seu núcleo de mana, então o prota se sente com o presente da Sílvia em suas mãos. Ele diz que queria que a Sílvia estivesse ali para instruir ele, e sem demora alguém bate na porta do quarto do prota, e quando ele abre a porta, vê a Tessia emburrada, e sem demora dá uma cabeçada no prota. Então ela diz que, primeiro ele fala de uma forma feia com a família dela e agora ele disse que vai embora. Art então responde que ele não estava sendo frio, ele estava sendo respeitoso, pois eles são o rei e a rainha, e pergunta a ela por que ela não contou isso a ele. Que ela era princesa, porém ela faz uma cara de desentendida, porém o prota fica aborrecido,
porém ela diz que de qualquer maneira ela não quer que ele vá embora, e ela completa dizendo que ele é o primeiro amigo que ela tem. Art então se aproxima dela e diz para ela fazer um tour com ele e chama ela de Princesa Chorona. Ela então mostra a ele o lugar preferido dela, em todo o castelo. E ela disse se ele ficasse aqui até a primavera ele poderia ver todas as flores desabrocharem. Então ela diz que pelo menos ele pode ver os abelhumes trabalhando, e pergunta se Art não acha esse bichinho bonito. O prota estende a mão para pegá-lo, porém, subitamente ele sente algo vindo. Art então puxa Tessia pois o objeto está indo na direção dela, e pegando o objeto ele avança em quem o lançou. No N o prota nota que quem o lançou foi o avô dela, e então o prota fica nervoso e pergunta o porquê dele tentar mandar a neta dele de arrasta para cima. Então o velho diz que o objeto que ele lançou foi apenas um brinquedo. O velho então diz que ele tem bons reflexos. O velho porém diz que o uso de mana dele no máximo é medíocre, mas ele diz compreender como ele conseguiu eliminar alguns mercadores. Art então chega à conclusão que o velho tem alguns parafusos soltos. Tessia sai em defesa do prota e diz para o avô dela não incomodar ele. O velho diz, incomodar? Você deve saber por que eu vim até aqui. Art porém se pergunta por que ele veio. O velho porém disse que faz tempo que ele não vê alguém tão interessante. Virion então faz aparecer uma espada de madeira e diz que ele quer ver do que o prota é capaz. E assim que o prota pega a espada imediatamente passa a Tramontina no velho, deixando Tessia assustada. Virion então se mostra bem hábil em se esquivar deste ataque. Ele então diz que o prota é bem assustador, porém o prota sem demora parte para o seu segundo ataque, porém o velho se esquiva e sem demora desfere um contra-ataque contra o prota, e ao receber o ataque, o prota então reconhece que ele é forte. Logo em seguida o velho tenta desferir um soco no prota, porém Art desvia rapidamente. Tenta um ataque pelas costas do velho, porém ele percebe e dá uma cotovelada no prota, fazendo ele soltar a espada e ser jogado para longe. Art então recupera a sua espada e parte para o contra-ataque rapidamente. O prota então diz que mesmo com mana e minimizando seus movimentos ele não consegue acompanhar-o. Art então vê uma abertura de contra-atacar, porém Virion desfere uma rasteira no prota, então Art usa isso a favor dele, e ainda no ar tenta atacar o velho usando uma rotação, porém o velho desvia e joga o prota para longe para comer grama. Tessia nesse momento corre em direção ao prota. O velho diz ter merecido esse arranhão por ter sido arrogante, e diz não acreditar que o prota conseguiu acertar um arranhão. Tessia neste momento fica aborrecida, então o velho diz para eles começarem o segundo round, porém Tessia se aproximando do velho, dá um beliscão, e diz já ter sido o suficiente. Tessia então diz que o avô deveria ter pego leve com o prota, então Virion diz que se ele tivesse pegado leve com o prota, seria ele quem estaria sendo judiado pelo garoto. Art então diz está honrado de que o estimado ancião pensa tão bem dele, porém Virion franze a cara e pergunta, honrado? Então o prota se assusta com essa mudança de humor repentina. Virion então diz, para que o prota vire discípulo dele. Tessia neste momento fica confusa, e velho então o pergunta novamente se ele aceita. Art então pergunta se ele está falando sério. O velho porém diz por que eu não estaria. Art então diz que, para começo de conversar eu sou um humano e humanos não são permitidos nesse reino. Virion então diz que ninguém ousaria questionar a decisão dele, e ele continua dizendo que, o prota é excepcional e ele tem mais poder que muitos adultos, e ele completa dizendo que ele pode ensiná-lo algo que mesmo os magos mais habilidosos de Sapien não sabem. Art então rejeita e diz que não poder aceitar, pois ele está preocupado com os pais dele, que sequer sabem que ele está vivo. O velho então pergunta se ele pudesse se comunicar com seus pais, ele mudaria de ideia. O prota então pergunta do que ele está falando, porém antes de responder o prota ele diz a uma das empregadas para levar Tessia para tomar um banho e ir dormir. O velho diz saber que ele foi impaciente, porém ele diz que foi necessário, pois durante a luta ele percebeu uma coisa estranha. Então ele pergunta se o prota está tendo surtos de dores no seu núcleo de mana. Art então pergunta a ele como ele sabe disso. O velho então pergunta se ele sabe o que um legado de besta. O prota então diz que nunca ouviu esse termo antes, porém com esse nome o prota se lembra de um momento da Sylvia, de quando ela se aproximou do núcleo de mana dele. O velho então diz que o prota deve ter pelo menos encontrado algumas bestas, e logo mais ficamos sabendo que as bestas são classificadas em classes. Virion então diz ao prota que bestas de mana de classe A, ou superior,
podem ser capazes de transmitirem o legado ou habilidades, isso só é possível para aqueles que têm um vínculo. O velho diz que não irá pergunta como ele obteve esse poder, porém nesse estágio o poder desta besta irá fazer mais mal do que bem. Art então chega à conclusão de que se ele sabe de tudo isso deve ser porque ele também deve ter um legado de besta. O velho então afirma que sim, e diz ele tem esse título de domador de bestas, e Virion fala que este título é obtido quando a pessoa consegue dominar por completo o seu monstruoso legado de besta. O velho diz que sabe que ele quer voltar a ver sua família, porém se ele fizer isso nesse estado, o legado de besta consumirá o corpo dele de dentro para fora, e por fim o prota será destruído. Em seu quarto o prota começa a ter pesadelos e sobre ele tem uma criatura envolta em sombras e com um largo sorriso. O prota, porém consciente disso, revela que este monstro representa as preocupações. Ele diz que os fardos e as expectativas, porém logo mais vemos que esse peso que o prota sentia no sono não era à toa, pois Tessia está em cima dele, fazendo peso, e dizendo bom dia à arte. O prota, mesmo dormindo diz, agora não monstro das sombras, mais 5 minutos. Tessia então se irrita com o prota o perguntando, quem você está chamando de monstro? Após o prota levantar, Tessia diz ao prota que o cabelo dele está todo bagunçado. Arte rebate e diz que o mesmo pode se dizer dela. Tessia sem demora pergunta ao prota se é verdade que ele ficará ali. Arte então diz, talvez, só teremos certeza depois da viagem com o ancião Virion princesa. Porém Tessia se irritar pois ela não gosta de ser chamada de princesa, ela diz que prefere que ele o chame de Tess. Arte então diz que já entendeu, e ele diz que irá tomar banho e Arte completa dizendo, a não ser que você queira assistir, eu sugiro que você saia do quarto. Tessia então faz a maior cara de bunda e chama o prota de pervertido, fazendo o prota se irritar e dizer para ela para de usar palavras que mal conhece. Enquanto o prota deve as escadas ele acaba ouvindo o rei e a rainha discutindo com Virion, pois discordam da opinião do prota permanece no reino élfico, porém a discussão não dura muito pois o velho diz que gostou do prota e afirma que Tessia também gostou dele. O rei ainda tenta dizer algo, porém o rei apenas diz, já chega, ele ficará sob minhas orientações. O prota ouvindo isso diz que de fato o velho Virion é confiável. Na carruagem o prota pergunta, quanto falta pra gente chegar vovó? Virion fica surpreso pelo prota o chamar de vovó e diz que ele está se sentindo muito confortável ao lado dele. Porém o prota muda de assunto e diz que eles de fato estão ali para ver o amigo misterioso do Virion, porém antes do velho falar algo, Tessia se debruça sobre o prota. Virion então diz que Tessia tinha acordado cedo enchendo o saco dele sobre o prota. Virion continua dizendo que ela, a única princesa desse reino e ela já teve muitas amizades porém nenhuma verdadeira, fazendo com que ela se distanciasse de todos e o velho continua dizendo que, neste curto período de tempo que ele conheceu o prota, ela demonstrou mais sorrisos com ele, e ele diz que por este motivo ele agradece ao prota, e após chegarem no local Arte se pergunta que tipo de pessoa séria é este amigo misterioso do Virion, para fazer ele vir pessoalmente até aquele local. Porém subitamente o velho mete um pé na porta dizendo, estamos aqui sua velha bruxa saia daí, e sem demora uma velha sai e diz, a minha audição funciona perfeitamente seu rabugento. Virion então apresenta ela ao Arthur dizendo, essa é Rinia Darkassan, uma velha amiga, e uma desviante muito especial que pode te ajudar. Arte então se apresenta apropriadamente. Rinia então diz para eles entrarem logo. O prota então se lembra que sua mãe também é dessa classe chamada desviante, uma classe especial na qual não se enquadra nas 4 categorias dos elementos básicos, e Arte fica curioso de como ela irá o ajudá-lo. Arthur então diz, minhas desculpas por ser impaciente mas, o vovô me disse que sua magia pode me ajudar a achar meus pais. Rinia fica, surpresa por ele chamar Virion de vovó, e diz que realmente ele tem apreço pelo garoto. Então ela revela que ele é uma desviante do tipo adivinha, e diz que magia dessa natureza varia de mago para mago e ela ainda diz que são poucas pessoas que conseguem se esconder dela, pois com seus poderes ela pode localizar qualquer um. Ela olhando para o prota diz, sabe que ele é especial se diz que existe partes da vida dele que nem ela mesmo consegue enxergar com seus poderes, e ela diz que com estes olhos ela é capaz de ver o futuro e o passado da pessoa, e ela completa dizendo que sabe que ele não quer saber disso. Ele só quer ver o pai e a mãe dele. Então ela pega uma bacia com água e diz para ele olhar para ela, e diz para
ele fixar a imagem dos pais dele, e diz que assim que ele for capaz de vê-los ele será capaz de falar com ele. O prota então pensa em cada detalhe que ele se lembra dos seus pais, começando pela mãe ele diz, com seus longos cabelos castanhos avermelhados e pele levemente bronzeada irradiando um calor gentil, suas finas sobrancelhas sempre juntas, se preocupando comigo. Já o seu pai ele diz, com seu forte olhar azul e sorriso pateta que ilumina até mesmo o mais monótono dos dias, seus ditados bobos e sua natureza simples em casa severamente em desacordo com seu carisma como líder e guerreiro, e completa dizendo por favor, estejam vivos, porém quando ele abre os olhos ele, vê, que chegamos ao fim da parte 3. E tropa, se vocês gostaram e quiserem uma parte 4 deixem nos comentários, falou.